Aurita, entendeu, por favor? E para mediar essa mesa, a gente vai ter a honra de receber Lavínia Rocha. Tá, isso. Já podemos abrir. Patrick, Eu tô aqui. tudo certo para você? Tudo certo pra mim. Então agora a gente vai abrir a porta para que as pessoas que estão na fila possam entrar. Na sequência, a gente vai passar um vídeo institucional e começar a roda, tá bom? Quem me apresentar, eu sou a Mônica Neda. Ó. É isso. Sejam bem-vindos à Casa da Favela. E a Mônica estava falando aí do lado. Aí que depois você vai. Pelo amor de Deus. Cai não. Essa mochila é pra você? Essa mochila? Não, sabe o que você vai fazer? Olha só. Estamos prontos, Casa da Favela. Podemos começar? Vem bastante, vem bastante. Pode vir, pode vir. Dá para fazer silêncio? A gente precisa de silêncio aqui dentro, porque lá fora a rua é nós. Então não temos como controlar. Então demorou, não, tá tranquilo. O silêncio a gente não tem como organizar, meu amor. As pessoas são educadas com noção. Tá confuso mesmo. Então, se a senhora estiver muito incomodada, eu peço para a senhora se retirar. Ou a senhora continue indo com a gente. Não vamos ter conflito. A gente está querendo contemplar todo mundo. Obrigada pela contribuição. Bom, dito isso, muito bom ter vocês aqui na casa. Eu me chamo Mônica Neda. Eu sou coordenadora de produção e estou assinando a curadoria dessa edição. Então, muito obrigada. Espero que ano que vem a gente possa estar numa sala muito maior para que a gente possa contemplar todos e todas e todos. É uma grande alegria. Muito obrigada. Muito obrigada por todas vocês aqui. Eu estou muito emocionada e muito grata. Boa mesa para nós. A Casa da Favela é um projeto literário e cultural que se transforma em literatura periférica e protagonista na Festa Literária Internacional de Paraty. Trazemos para essa edição o tema A Favela no Multiverso. Um texto que propõe um olhar para as infinitas possibilidades que estar na favela, e que é atravessado por saberes ancestrais, tecnologias digitais, sonhos coletivos e a resistência cotidiana dos seus corpos e narrativas. A Casa da Favela é uma realização da Agência de Notícias das Favelas, em parceria com a Flip, com a Periferia Brasileira de Letras, PBL, Fiocruz, Instituto Alameda, a Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, Lab Cultura Viva e a Fundação Casa de Rui Barbosa, com o apoio do Ministério da Cultura e o copatrocínio da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Maricá e a Caixa Econômica Federal. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junto o Brasil do fascínio, que é um país que está tirando estágio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de
da alegria a nossa gente que empreende, prospera, gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda, gente que não desiste com o nosso esforço e colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. Família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Uau. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Lavínia Rocha, eu sou professora de História, sou escritora, autora de diversos livros como O que Você Pensa Quando Falo África. E estar aqui mediando essa mesa é um presentão que eu ganhei com 3 mulheres incríveis. Eu vou apresentá-las, em seguida vou passar a palavra com algumas perguntas. O tema da nossa mesa é tecnologias ancestrais para a retomada dos nossos futuros. E aqui a gente tem Viviane Mosé, à minha esquerda, nascida em Vitória, do Espírito Santo, é doutora em filosofia, especialista em políticas públicas, poeta, psicanalista e membro da Academia Brasileira de Cultura. Viviane Mosé é hoje uma das palestrantes mais requisitadas do país. Fala sobre educação, cultura, sociedade, sempre tendo em vista os desafios do contemporâneo. Por favor, palmas para a Viviane Mosé. Aqui no centro a gente tem Conceição Evaristo, mineira de Belo Horizonte, a minha terra também. É hoje um dos maiores nomes da literatura brasileira, escritora versátil, cultiva a poesia, a ficção e o ensaio, alcançando leitores de diferentes partes do mundo. Autora de diversos livros como Poceado Vicêncio, Olhos d'Água e Macabeia, Flor de Mulungu. Conceição Evaristo venceu diversos prêmios, como Jabuti em 2015, e é integrante da Academia Mineira de Letras. Por favor, palmas para Conceição. E aqui a gente tem a Aurita Tabajara, nascida em Poeiras, no Ceará, é a primeira mulher indígena a publicar livros de cordel no Brasil. Escritora e contadora de histórias inspiradas em narrativas indígenas, ela tem textos traduzidos e participa de importantes feiras literárias. Sua obra principal, Coração na Aldeia, Pés no Mundo, recebeu o selo altamente recomendado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E a Aurita também dirigiu o filme A Mulher Sem Chão, venceu o Prêmio Jabuti em 2024 e é membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Por favor, palmas para a Aurita. Eu quero começar minha pergunta com a Viviane. Quero que ela abra aqui com uma... Vou abrir com uma frase dela. Ela diz: a civilização não compõe com a terra, ela decompõe a terra. Eu vi essa frase e ela mexeu demais comigo. E eu queria trazer para ela a questão de como as tecnologias negras, africanas, indígenas podem fazer com que a gente pense um futuro diferente do que a gente tem hoje. Eba! Muito obrigada a todo mundo, mas eu vou começar logo falando que eu tenho muita coisa, a gente não tem 3 dias, né? Nós vivemos uma civilização em franca decadência, em queda, em desabamento. E ao mesmo tempo a gente vê uma outra possibilidade de civilização nascendo. Eu digo que a gente tem um prédio em ruínas e um prédio em construção, e eles são o mesmo, é muito difícil distinguir um do outro. E a gente precisa fazer essa distinção. Então, a história da civilização, que é a história do conhecimento também humano, a produção conceitual, filosófica e científica, não é uma produção que valorize a vida na Terra. Não é. A história por exemplo, a gente costuma dizer, a filosofia negra ou a filosofia africana. Eu digo, não faça isso com a África, por favor. Deixe de ser pensamento africano, porque a filosofia nasceu como um modo de negação da Terra e da natureza e da vida, é uma negação da vida. Então nós saímos da Terra, nós somos seres da Terra, né? Nós nascemos e nos desenvolvemos a partir da água, do ser unicelular, que se torna um ser múltiplo, como um peixe. Isso tudo vai se compondo até chegar nesse ser que somos. E nós não somos superiores a ninguém na natureza, muito pelo contrário, não somos superiores a uma mosca, por exemplo.
mas há complexidades distintas. E a nossa complexidade produziu uma coisa que se chama civilização. Portanto, uma coisa é a civilização, outra é a vida. A vida está sendo destruída pela civilização. Agora, quando você olha isso, não dá para ter ódio do humano, ele está destruindo. Não! Eu tenho maior condescendência. Nós somos apenas produtos da vida tentando existir, tentando empurrar esse processo adiante. Então, nossa produção conceitual nos afastou da Terra a ponto de chegarmos numa virtualidade que, com naves não tripuladas, vão muito longe desse espaço que a gente está, e a gente pode se ver de fora. Portanto, a única perspectiva possível para a não extinção do humano, porque a Terra nunca será extinta, né? A Terra é vida, mas a extinção do humano só poderá sobreviver se valorizarmos saberes excluídos. E quem são os saberes excluídos? Por exemplo, o saber africano ou a cultura afro-brasileira. Quando você diz que a terra é divina, o mar é divino, e é divino, são orixás que habitam a terra. Quando você olha a vida por orixás, você percebe o retorno à terra. Então nós só poderemos seguir com tecnologias afirmativas se nós tivermos a cultura negra e indígena, não como cotas para contribuição, não. É essencial que a nossa ciência, que a nossa filosofia retornem para a terra. Nós sabemos, nós que estamos aqui na civilização em geral, não. Somos incompetentes e impotentes para uma relação com a vida. Quem pode nos ensinar isso, só para a gente começar a nossa conversa, é, por exemplo, o candomblé. É fundamental a compreensão do candomblé para todas as crianças, porque o candomblé parte de uma perspectiva plural e, ao mesmo tempo, centrada naquilo que a gente chama vida. Finalizando, vida de um lado, civilização do outro. Ou a gente faz esse encontro acontecer, ou nós não sobreviveremos. A ciência e a filosofia sabe isso? Não sabe. Ao invés de nos fazer retornar para essa terra, a gente toma o Rivotril. E eu digo que ao invés do Rivotril, a gente poderia estar com Yansan, a gente poderia estar abraçado com Oxum, com Oxalá. É isso que nos potencializa. Conceição, eu queria que a senhora retomasse. Uma vez eu a ouvi falando sobre as acusações que a senhora recebe, enfim, as literaturas, assim, da sua escrevivência entrar nessa coisa meio narcisista, e aí a senhora veio com essa ideia e trouxe uma nova ideia contraposto com o espelho de Oxum. E já que a gente está falando sobre tecnologias ancestrais, eu queria que a senhora retomasse isso, essa ideia do espelho de Oxum. Eu vou fazer igual. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui na Flip. Eu acho que a gente tem que marcar. Eu acho que hoje, né, quando eu cheguei aqui, e uma mesa de 4 mulheres. Eu acho que nós mulheres, nós negros, nós indígenas, nós estamos mudando a cara da Flip. Eu não sei se todo mundo que está aqui estava em 2017, quando nós levantamos a polêmica, né? A professora da UFRJ, não falhou o nome agora, não posso falhar. Ela escreveu um texto bem interessante que é o Arraial. Ela chamou a PUC de Arraial da Branquitude, Arraial da Branquitude. E foi em 2018 a Flip começou a mudar a cara e cada vez mais, né? Pensar na literatura brasileira é pensar também no espaço marcado por homens e por homens brancos. As mulheres vão surgir na literatura, sim, vão ser valorizadas a partir do modernismo, né? Apesar da presença atuante das mulheres com seus escritos, mas a crítica literária, a história da literatura tem tendência a esquecer as mulheres. Então, eu acho que a nossa presença aqui é uma mesa e ainda numa casa que é marcada pelo nome, ela se nomeia Casa Favela. Eu acho que é mais importante ainda, porque mostra que tem várias formas de textualizar o mundo, né? E a favela tem uma forma também muito específica, né?
de textualizar o mundo, né? Começando pela música, pela dança, pelos textos. Então são milhões de coisas que eu queria falar, mas também não vai dar tempo. Então, a gente fica aqui por um tempo que a senhora quiser. Então, pensar em eu não diria artifícios, né? Mas pensar em estratégias ancestrais para decodificar esse mundo, né? E que nos dê suporte de nos construir com as nossas sapiências, com os nossos conhecimentos, com as nossas epistemes. Eu acho que nós temos também de buscar essas narrativas, né? Nós temos também de buscar o nosso arcabouço teórico nas nossas narrativas, né? E nas narrativas ancestrais. Então, quando há uma tendência de pensar a escrevivência como um texto narcísico, o que eu tenho discutido muito é isso. Ora, se você toma o Narciso, que é uma narrativa grega, o que a gente vai ver? Nós vamos ver, né, o mito, vai dizer, do Narciso, né, que se encanta por si próprio, se contempla o tempo todo, né, e morre afogado na sua própria beleza. Então, o que eu tenho dito é o seguinte: o espelho de Narciso não nos reflete, né? O espelho de Narciso não dá para você explicar as nossas narrativas ou construir textos teóricos, textos críticos. Por quê? Se pensando em escrevivência, nós vamos pensar em escrevivências como os textos que são criados a partir de personagens negros, de protagonismo negro, de ficção a partir das nossas experiências como mulheres negras e como homens negros também. O espelho de Narciso não reflete o nosso rosto. A beleza negra, a estética negra, não cabe no espelho de Narciso. Pelo contrário, quando a gente se contempla numa sociedade em que os valores estéticos são valores brancos, nós sabemos muito bem que nós ficamos fora desses valores brancos, né? A mulher negra sabe muito bem o que significa o nosso cabelo, o nosso formato de boca, nariz, o nosso corpo. Então, esteticamente, esse espelho de Narciso não nos reflete. E a beleza a partir das nossas narrativas teogônicas e cosmogônicas negras. E aí eu trago para ler essa escrevivência o espelho de Oxum. Por que o espelho de Oxum? O espelho de Oxum, nós podemos pensar um espelho que vai revelar a nossa beleza individual, a nossa dignidade. É como se contemplar o espelho de Oxum nos fortalecesse, né? É um espelho que você olha e que se reconhece. E tem mais uma coisa: o espelho de Oxum não é um espelho passivo, tanto é que ele se transforma em arma de guerra. O espelho de Oxum, enquanto você contempla no espelho, você também vê o seu inimigo. Então é um espelho ativo, não é um espelho que conduz à morte. Pelo contrário, né? É um espelho que traz a potência da vida, traz um dinamismo. E aí, quando se contempla no espelho de Oxum e você adquire a sua certeza individual, a sua subjetividade está construída positivamente, nós temos um outro espelho, porque nós estamos prontos para nos reconhecer nesse outro espelho, que é o espelho de Iemanjá, aquela que cria, aquela que cuida. E aí a gente dá esse pulo, ou faz esse caminho de sair de uma literatura narcísica para uma literatura que traz esse sentido de coletividade. Então a escrevivência não pode ser confundida com autoficção, com escrita narcisa, com escrita
egóica como ficção de si, como autobiografia. Até um certo momento a gente pode ler essas teorias, mas chega um momento que, se a gente for construir uma teoria a partir de escrevivência, tomando como possibilidade de construir esse arcabouço teórico, a gente tem que partir das nossas tecnologias ancestrais, das nossas narrativas, né, de uma cosmogonia, de uma teogonia onde a gente se encontra. Eu queria pedir para a Aurita trazer uma outra tecnologia ancestral que a gente compartilha, né? Vamos pensar os povos indígenas, os povos originários, com os povos negros, a diáspora negra, que é a oralidade. E é interessante que quando na sua biografia traz, né, é escritora e contadora de histórias. A gente está pensando na escrita, mas também em oralidade. E você é cordelista, a gente pensa no cordel que amarra muito bem essas duas coisas. E tem uma frase sua que é: porque cada história contada hoje é raiz que sustenta o amanhã. Então eu vou te pedir para fazer essa relação da oralidade com o futuro, com o amanhã, também com uma tecnologia ancestral. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, pedir licença. A ancestralidade do meu povo, das mulheres que vieram antes de nós. Pedir licença, mestra Conceição Evaristo. Eu estou emocionada porque quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer parte desse momento, eu chorei por dentro para depois chorar por fora, porque Conceição Evaristo é uma das minhas maiores referências desde a minha juventude. Licença a ancestralidade de vocês e de cada um de vocês. Nós do povo Tabajara, antes de qualquer fala, a gente faz essa saudação aos nossos ancestrais, às nossas ancestrais e às pessoas que estão fazendo parte dessa roda de conversa nesse momento. Mas quero pedir, Conceição Evaristo, para me poder colocar meu cocar. Pedir licença. Patati petoi, vai chute na rampocaiare, ana petoi apui, ana petoi aqua, ana petoi sarajaha chubihare. Kahabiche sirata, kahabiche sirata, kahabiche sirata, jayum apoim pium pimayon, kahabiche sirata, kahabiche sirata. Kahabiche sirata, jayum apoim pium pimayon. Acho que agora pode começar. Esqueci até a pergunta. Enquanto ela lembra, tá com som?
Enquanto a Aurita lembra a pergunta, ela já lembrou, eu quero dizer que os povos negros, os povos africanos e escravizados no Brasil, a gente é parente, né? A gente é parente pelo destino histórico que a gente compartilhou e compartilha da colonização e da exclusão. Então eu posso te chamar de minha filha. E agora como é que eu falo? Sobre a oralidade, né? Eu posso te responder, gente, eu vou responder porque escrevendo eu sou melhor do que falando, né? Então eu escrevi um texto, um cordel, na verdade, para cantar, para te responder. Vocês me permitem? Posso mostrar? Vivi. Nas veias corre o tempo, calma que o negócio. O rio cheio de canções que traz na água a memória nas mais antigas nações, descendo os rios da vida entre rezas e orações. Tecnologia não é só ferro, luz e invenção, é saber da velha mestra, som do maracá na mão, é o canto que cura a alma, é o toque da tradição. O futuro se constrói com passos que vêm de trás, com a mão do ancião e os sonhos dos ancestrais. E o ontem que hoje plantamos é o amanhã que a gente faz. Conceição e Viviane, Lavínia e eu a rimar, são vozes que se encontram pra esse mundo reencantar, tecendo com poesia o direito de sonhar. Que a palavra seja flecha, que o afeto seja a raiz, que as rimas que se encanta não permita cicatriz. Tecnologias da vida, nosso povo pede bis. E assim retomamos juntas, com coragem e ternura, o futuro que é de todos, regados de força pura, ancestralidade viva, nosso mapa e nossa cura. Cada palma que eu recebo vira reza na aldeia, é bênção que se transforma, é vida que se semeia. Gratidão, meu povo amado, teu carinho é sagrado, vocês são luz que clareia. Que resposta! Eu queria trazer uma pergunta essa para todas. E eu não posso não falar de educação, né? Nós somos uma mesa de professoras, né? De pessoas que pensam a educação. Tem gente da educação aqui? Levanta a mão, por favor. A gente está ali resistindo todos os dias e não tem como a gente pensar futuro sem pensar a educação. Eu queria propor um exercício imaginativo, uma utopia. Paulo Freire fala que a gente precisa das utopias, né? A gente para continuar sonhando. Uma utopia de escola. Que vocês pensassem em uma escola que de fato pensassem, incluísse as tecnologias ancestrais, um sonho de escola para a gente construir um futuro. E pode sonhar mesmo, sem limites. A gente trabalha 8 horas por dia e gasta 1 hora, 2 para ir para casa, descansar só para voltar para trabalhar. Então a gente espera que um dia a gente se aproxime do povo indígena
que nossos ancestrais primeiros e que tem outra relação com esse tipo de coisa. Então, a produtividade, a gente espera que isso realmente, enfim, poderíamos falar horas sobre isso, né? Porque a gente tem uma inteligência artificial e questões aí graves de algoritmos, mas temos um prédio em ruínas e em construção. Então, o futuro, não idealizado, mas sonhado, é o futuro onde a gente trabalhe muito menos, o mínimo necessário para que a gente possa se dedicar ao que a gente realmente precisa, que é viver. Só que viver implica em nascer e morrer, implica em ganhar e perder, e a educação precisa nos ensinar a perder, porque a gente só aprende a ganhar, e para ganhar tem que subir nas costas dos outros, tem que diminuir alguém, tem que humilhar, tem que desfazer, sendo que a gente não ganha na maioria das vezes se a gente considera uma vida digna, né, que não seja uma vida de alguém que explora os outros. Uma vida digna é uma vida de perdas. Você perde a infância quando se torna adolescente, você perde a adolescência quando se torna adulto. Eu agora com 61 anos perco coisas da minha vida de juventude e ganho outras que vêm da maturidade e da idade. Nós não sabemos perder, nós não sabemos nos relacionar. A alegria, por exemplo, é uma coisa que a gente pode aprender sobre a alegria. A gente pode aprender sobre o amor. Há coisas a serem aprendidas sobre relacionamentos. Isso não está presente na escola, porque ela se dedica a formar pessoas que se encaixam numa engrenagem de exploração que nós alimentamos diariamente. Sim, há uma submissão, a gente sabe, de algo imenso dessa máquina de lucro que nos humilha. Mas, infelizmente, a nossa incapacidade de lidar com a finitude nos faz assinar e investir nessa máquina. Então a gente precisa aprender a provisoriedade da vida, a gente precisa aprender a delicadeza que essa moça Aurita fez aqui agora. É de uma grandeza o que ela fez. Esse canto, ele atinge muito mais do que qualquer discurso, do que qualquer racionalidade, né? Então a nossa racionalidade, ela é feita para opor as coisas. De um lado o bem e outro o mal, sem contar todas as outras exclusões que nos caracterizam. Então, essa racionalidade filosófica, científica, ela precisa ser desconstruída em nome de algo afetivo. Porque o afeto implica no modo como você afeta e é afetado. Isso não está presente na escola. Como que uma criança afeta a sala de aula, cada uma, como cada professor, como cada gestor está nisso. E mais, o que eu estou falando dessa escola não tem a ver com o professor, porque o professor já faz isso quando ele pode. Eu estou falando de uma estrutura educacional que serve a algo que não nos interessa. Então, diante dos imensos abismos que vivemos, todos sabemos, ambientais, sociais, humanos, eu adoro apontar perspectivas favoráveis, porque se tiver uma possibilidade de saída, eu vou estar dentro dela. E essa possibilidade diz: precisamos de um novo humano que saiba andar na instabilidade e que não compre estabilidade, que saiba lidar com a fragilidade do seu psiquismo, ao invés de comprar medicações ou comprar outro tipo de saída, né? Ter milhões de curtidas, ter roupa, sapato, parece que isso nos tira da indeterminação. Então que sejamos frágeis e determinados, porque pessoas frágeis precisam das outras. Então, quanto mais a gente estabelecer na nossa educação a nossa fragilidade constitutiva, mais a gente é poeta, mais a gente é artista, mais a gente é humano, porque todos os humanos são poetas e artistas, porque viver, de fato, é construir a sua história. E construir a sua história implica em um gesto criativo, inovador e, antes de tudo, sensíveis. Nós não somos seres racionais, nós somos seres simbólicos, capazes de produzir um pensamento, mas a racionalidade é o modelo moral imposto ao nosso pensamento. Isso é um horror. Então que a gente possa construir na escola o espaço onde se afeta e é afetado, onde se aprende a viver. Nós já aprendemos, de um modo até torto, a produzir tecnologias. E algumas tecnologias são maravilhosas, se não fossem os humanos tortos que ficam manipulando ela. Então, o nosso tempo contemporâneo, nosso momento contemporâneo é a tecnologia do afeto, a tecnologia do amor, a tecnologia do encontro, a tecnologia da poesia. E isso, gente, não tem como negar. Isso é natural.
das nossas ancestralidades indígenas e negras. Né? E eu morri de inveja da Aurita, porque você pode ser filha da Conceição e eu não. Olha, se for por causa da idade, pode sim. Essa plateia falou que tem 61, sim. Eu estou com 78, eu poderia dar. Bom, quando você diz que pode sonhar, né, que pode ficcionalizar, e eu vou dizer que se pode ficcionalizar, é bom, mas eu gosto de escrever a realidade como se fosse um sonho. Né? Eu acho que a ficção nos dá essa possibilidade de atenuar, né, a vida e pensar outras formas de vida. Então, eu vou construir uma história, eu penso numa escola que só se realizaria no nível da ficção. Mas é uma escola também que se realizou no nível prático, né? E até no momento revolucionário, eu estou indo para os países africanos, que era muito bonito, né? Naquele período revolucionário, preparando o povo, eu estou falando muito a partir dos países africanos de língua portuguesa, e a gente via debaixo das árvores professores alfabetizando. E que, na verdade, era uma imagem também do griot, né? Só que o griot, ao lidar com as culturas tradicionais, aquele homem, aquele africano ali alfabetizando diante das árvores, debaixo das árvores, que é também o griot conta história debaixo das árvores, porque em cima estão os ancestrais, e aquele professor, ele retomava por necessidade, por conjunções históricas, próprias revoluções africanas, mas ele plantava ali, a partir das experiências, né, dos próprios griots, ele plantava uma escola sem muro. Então, ficcionalizando essa escola, eu penso, né, uma escola que não precisasse mais de muros. E não precisasse mais de muros, no sentido também de romper com esse muro que há entre a cultura erudita e a cultura popular, ou entre o que se aprende na escola e o que se aprende na vida. Então, essa escola que fosse capaz de perceber que talvez a potência da sabedoria, ela nasce fora dos muros da escola. Porque o que o aluno, o que nós mesmos nos cursos superiores, o que nós levamos a partir das nossas culturas, é algo que uma escola com muro, se a gente se plantar só numa escola com muro, a nossa educação ela fica incompleta. Então eu sonho numa escola sem muros que seja capaz de entender, né, a nossa sabedoria. Eu me lembro que em Minas Gerais, uma vez eu estava conversando com os estudantes indígenas e lá na UFMG, e eles diziam o seguinte: não é trazer o sujeito indígena para a escola, e no caso era na universidade, para que nós, né, para que os indígenas assimilassem a cultura imposta. Mas como a escola está preparada para assimilar nossa sabedoria, né? Até que ponto a sabedoria indígena, a sabedoria africana e diaspórica, até que ponto é uma sabedoria que está no primeiro plano, né? Então, acho que uma escola sem muros, né? Uma escola que não tivesse essa divisão do que está lá dentro, do que está lá fora, quem tem um diploma, quem não tem um diploma, eu acho que essa
poderia ser uma escola sonhada para o futuro. Ficar por último, eu não sei se é ruim falar primeiro ou ficar por último. Eu sempre peço pra eu não ser a primeira e depois eu me arrependo. Eu ia te colocar a primeira. Falei ordem alfabética, você não deixou. Bom, desde criança que eu sempre sonhei com um formato de educação bem parecido com o que a gente aprende desde muito cedo nas aldeias. Falar da cultura do meu povo, por exemplo, na questão de educação. A nossa primeira cartilha são as contações de histórias, são a oralidade. São as histórias que explicam o sagrado da vida. Tudo que a gente precisa saber, o que a gente tem curiosidade de saber, os nossos velhos anciões, as nossas anciãs, elas vão explicando para a gente através da contação de histórias. Coisa que eu presencio na cidade, quando uma criança pergunta, quando eu estou com uma maraca, a minha maraca, e a criança ela não sabe o que é a maraca, ela pergunta para o professor na minha frente: ô pro, o que é isso que ela tem na mão? E eu já presenciei professor falando: menino, tu não sei, pergunta para ela, você cala, escuta. Se a criança pergunta, a gente senta com a criança e conta a história da maraca. Por que é uma maraca? Por que é feita de cabaça? O que tem dentro? Por que tem madeira? A gente vai explicar os porquês que a criança quer saber. E isso na nossa cultura, na cultura do meu povo, a gente tem desde a barriga da nossa mãe. A gente escuta o som da maraca, a gente escuta a história, a gente escuta a batida do pé no chão com o nosso toré, lá desde quando a gente descobre que está grávida. Então, quando eu fui para a escola com 9 anos de idade, ninguém me explicou como era a escola na cidade, totalmente diferente do que eu vivia na minha aldeia, do que eu vivenciava. Então, quando eu chego na escola, está todo mundo sentado atrás um do outro, eu estranho. Para mim foi um estranhamento, porque na aldeia tudo é circular. E eu queria chegar na sala de aula e sentar em um círculo, onde eu pudesse olhar o rosto dos meus colegas. Porque na aldeia é assim. E aí estava lá as cadeiras atrás um do outro, e eu sempre era colocada lá no final, porque eu era vista como o demônio da sala de aula, danado, né? Eu era muito apelidada na minha infância na sala de aula, eu era a única menina indígena numa escola regular, então lá na escola eu sofri muito bullying. Eu não conhecia essa palavra, porque na aldeia a gente não conhecia essa palavra. A minha avó disse que bullying é um negócio de colocar café, deixar o pensar. Depois, quando eu fui entender o significado da palavra, né, eu era apelidada da Índia feia do bucho quebrado, né, porque eu era meio fortinha e tinha cabelão grande, fazia aquele coque, que aí ficava a Índia feia do bucho quebrado, o rabo de cavalo na cabeça. Mas isso não me entristecia, porque eu tinha uma base de educação na minha aldeia que eu não presenciava essas coisas. Então, a gente não conhecia a palavra castigo na aldeia. Se na escola, o professor me colocava de castigo toda semana, porque eu era muito danada. Eu queria ficar sentada, eu queria ficar dançando, eu queria ficar cantando, eu queria ficar falando na minha língua para os meus colegas. E não podia na sala de aula. E era para copiar aquele quadro verde e colocar no papel. Então, quando eu chegava em casa, eu dizia para minha avó, dizia para os meus pais, por quê? Aí minha avó dizia, são 2 mundos. E que você precisa aprender a transitar nesses 2 mundos. E aí, quando eu fui crescendo, sem entender ainda, fazia poesia para os professores, para a diretora, mesmo assim eu ficava de castigo. Tanto que o meu primeiro texto, que faz sucesso hoje aí pelas redes sociais, é o Grão, que eu escrevi quando eu tinha 9 anos. Quando eu cheguei na escola, era a minha visão de educação ali naquele momento, porque eu não entendia o porquê ficar de castigo para a escola. Para mim, eu dizia, essa diretora gosta muito de mim. Tem algum diretor de escola aí na plateia? E se tiver, não vai dizer. Eu dizia, essa diretora, ela gosta muito de mim, porque ela me colocava num cantinho, um pedaço de papel, um lápisinho pequeno, e falava para mim fazer o que eu tinha, para mim pensar
pensar o que eu tinha feito. O que eu tinha feito? Poesia, arte. Então eu dizia, ela gosta muito de mim, que ela me coloca sozinha para fazer o que eu mais gosto de fazer. Então eu escrevia, elogiava a diretora para ver. Porque eu não conhecia a palavra castigo. Então, só mais tarde, quando eu faço magistério, que aí eu vou para a sala de aula com as crianças, aí eu vou me colocar no lugar das crianças e vai todo mundo ficar em círculo. E a gente vai cantar antes de começar a aula, a gente vai dançar antes de começar a aula e a gente vai se conhecer antes da nossa aula começar. Então, eu também fui uma das indígenas que, para alfabetizar embaixo das árvores, antes da nossa escola ser construída nos anos 2000, a gente levava as nossas crianças para embaixo dos pés de caju. É tanto que eu tenho o livro A Árvore do Caju, que fala sobre isso, que está ali também, já começa a aproveitar para fazer propaganda. Porque o caju para a gente é uma árvore extremamente sagrada. Alguém sabe por que o caju nasce de cabeça para baixo? Não. E só vão saber se ler o livro, porque eu não É da árvore do caju que a gente faz o nosso mocororó, que é a nossa bebida sagrada, que é a bebida dos nossos rituais. E eu lembro muito que na minha infância, a minha avó falava que na escola eu não podia falar a nossa língua. Porque os colonizadores, a primeira coisa que eles tentaram fazer foi nos exterminar, tirando a nossa língua materna. As nossas tradições, os nossos rituais. E a minha avó falava pra gente, olha, tenha cuidado na sala de aula, se falar, mas saiba como falar, porque a gente ainda está nas veredas. Ontem eu perguntei se alguém sabia o que era vareda, disseram, é vereda. Eu aprendi ontem, é vereda. Caminhar pelas veredas. Eu falo que nem uma papagaia, depois que o nervoso passa, né? Eu queria ficar aqui ouvindo vocês três, assim, o resto do dia. Todo mundo, né, gente? Quem não, né? Eu quero dizer que os nossos livros estão ali no final. Leiam para descobrir sobre o caju. E eu quero muito, muito agradecer a Casa da Favela por nos receber aqui. A todo mundo que está aqui, que eu sei que tem gente que veio de muitos lugares, né, distantes. E quem é de Minas aí, um beijo especial. Eu também. E muito obrigada pela presença, obrigada por vocês três. Se vocês quiserem deixar uma palavra final, parece que já foi uma hora já. Se quiserem deixar uma palavra final, a gente agradece. Rios, quando ainda são rios, conservam vegetação nas margens. Córregos são águas geralmente claras, que correm rasas entre as pedras. Algumas vezes árvores chegam a cobrir um rio por inteiro. Suas copas vão tecendo um véu verde sobre as águas, em geral muito limpas, que correm. As margens de um rio são plantas e terra molhada, terra e água em convivência pacífica, que não é lama, é terra e água em sua diferença. O leito se sabe leito, daquele fluxo líquido inserido no chão. Eu poderia chorar de coisas assim. Corre um rio de minha boca, corre um rio de minha mão. Dos meus olhos corre um rio. Na verdade, eu sofro de excessos que me dão certo vocabulário, como derramar, escorrer, atravessar. Eu tenho a impressão de que tudo vaza em sobras. Eu tenho dificuldade em caber. Para caber mais, derramo. Por nada derramo sem motivo. Eu vou acalmar meu excesso, pensei, ministrando doses diárias de barcos ancorados ao sol, rodeados por pequenos pássaros em busca de restos de peixe, águas se lançando sobre as pedras e um vento que parece vivo, como se tivesse a intenção de, às vezes, fazer agrados em minha pele. Meu rosto tem muita simpatia por ventos, reconhece certos humores próprios a vento. Eu gosto de coisas que se movem, por isso aprecio rios
e não sou tanto assim apegada a mares e árvores, se bem que tenho enorme ternura por bois, fincados no pasto, feito palavras no papel. Palavras são estacas fincadas ao chão, pedras onde piso, nessa imensa correnteza que atravesso. Muito obrigada. Eu falei esse poema porque ele representa o que eu acho que se chama cura. Meu poema chama Rios. Ele representa para mim a cura, não a minha apenas, porque é a minha, mas é de nós todos. O retorno ao chão, à terra, ao que realmente importa. Onde ainda não tem palavras, porque ela nunca esteve no castigo. Ela nunca esteve no castigo, porque ela não sabia a palavra castigo. Então que a gente desaprenda algumas palavras e reaprenda a conversa que a gente pode ter com os ventos, com as águas, com o mar e com as palavras. Então, seguindo, né, navegando os rios de Moisés, e aí quando eu contemplei os olhos de minha mãe, eu vi só água, mas eu vi só lágrimas, mas eram tantas lágrimas que eu perguntei se a minha mãe, no lugar de olhos, se ela não tinha rios sobre a face. Mas, no entanto, ela sorria feliz. E foi então que eu descobri a cor dos olhos da minha mãe. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas tranquilas, serenas, mas profundamente enganosas para quem contempla a vida só pela superfície. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de Mamãe Oxum. Ele pediu, não me deixa primeiro, fiquei tranquila, te põe por último. Vou contar-lhe um segredo que aprendi como enredo, recitando em poesia, de um grão que foi plantado, cultivado e germinado, para se praticar todo dia. Esse grão vem da memória, transformado em história para nossa educação. Um velho que me contou sobre o grão que já brotou no despertar da tradição. Eu fiquei imaginando na cabeça, martelando, o que esse grão significa. Será bom para comer? Para ninguém queria dizer. Vai que esse grão não fica? Fui perguntar lá no rio, mas ele estava com frio e não quis me responder. Voltei até o curral, mas não tinha um animal para algo me dizer. Fui perguntar para a Jandaia, que se banhava nas praias pro lado de Fortaleza. Ela me mandou voltar e os ancestrais escutar e ouvir a mãe natureza. Aí me veio a lembrança, é meu tempo de infância, que os velhos me diziam que prestasse atenção na chamada educação, não deixar cuca vazia. Na aldeia, a gente dança e aprende desde criança o maracá balançar. Entende o que é respeito, porque sabe o efeito na hora de educar. Muito obrigada. Meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Pessoal, agora a gente vai dar uma pausa. A Dona Conceição, ela vai autografar os livros dela. O que a gente vai fazer? No jardim da casa. Então, quem já está com o seu livro, eu peço para que aguarde. As pessoas que comprarem, a gente vai fazer a fila lateral. Por que a gente está fazendo essa logística? Porque a programação tem que continuar. E é importante que a Dona Conceição tenha conforto para poder atender todas vocês. E lá fora está mais fresquinho, então acho que vai ser bom para todo mundo. A gente segue com a programação. E as pessoas que forem pegar o autógrafo da Dona Conceição, por favor,
segue aqui pela lateral, tá? Aqui da casa, que eu vou abrir a fila ali. E em 10 minutos a gente começa. Tudo bem para a senhora? Ah, então tá tudo maravilhoso. Obrigada, gente.